Às vezes a vida prega peças inesperadas, como um visitante que bate a porta errada, e de repente tudo muda de rumo. Foi exatamente isso que aconteceu com Inês, uma mulher que já havia se conformado com a solidão, acreditando que sua vida se resumiria a dias monótonos e noites silenciosas em um apartamento vazio. Até que, sem aviso, o destino resolveu aparecer em sua porta, disfarçado em um casaco gasto, carregando uma sacola de compras e um buquê de crisântemos dourados. Tudo por engano, confundindo o número da casa. Era final de tarde, e Inês subia devagar os degraus do prédio, contando os lances da escada. O elevador, como de costume, estava quebrado, e o quarto andar parecia mais distante do que nunca. A bolsa pesava em seu ombro, repleta de contas para pagar e uma pasta grossa com reclamações dos moradores. Embora seu expediente como técnica de cobranças na administradora do condomínio tivesse terminado, a sensação de responsabilidade não a abandonava. Frases como "será que vocês inventam esses números, dona Rozdestvenska, e minha aposentadoria não dá nem para cobrir esse seu reajuste", ainda ecoavam em sua mente. Em 8 anos de profissão ela já estava acostumada às queixas, mas naquele dia as palavras doíam mais do que o habitual. Entre o terceiro e o quarto andar, Inês parou para recuperar o fôlego. Sem pensar, seus dedos acariciaram as folhas de uma violeta que ela cultivava em um pequeno vasinho junto à janela da escada. Era seu pequeno refúgio, transformar a frialdade impessoal do prédio em um cantinho de vida. As plantas respondiam ao seu cuidado, ao contrário das pessoas. Foi então que ela avistou uma silhueta desconhecida em sua plataforma. Um homem de meia-idade, de ombros largos, vestindo um sóbrio casaco escuro, tentava sem sucesso chamar alguém na porta do apartamento em frente ao dela. Em uma das mãos segurava a sacola de compras, na outra, um buquê de crisântemos alaranjados. Ao perceber Inês se aproximando, ele interrompeu a terceira tentativa de tocar a campainha e se desculpou com uma voz suave, levemente rouca, daqueles que passaram anos trabalhando em fábricas barulhentas. "Desculpe a confusão. O senhor Ivan Sergeyevich está em casa?" Inês subiu os últimos degraus, observando o rosto do estranho. Traços abertos, marcados por rugas finas ao redor dos olhos, não daqueles que franzem a testa com frequência, mas de quem sorri com facilidade. Havia algo nele que transmitia uma estranha familiaridade, uma segurança tranquila. "Ivan Sergeyevich?" repetiu ela, ajustando uma mecha de cabelo que escapara debaixo do gorro. "Aqui não mora ninguém com esse nome." O homem franziu a testa, confuso. "Estranho. Dobrinin Ivan Sergeyevich. Casa 19, apartamento 46. Inês não pôde evitar um sorriso. "O senhor se enganou de endereço. Este é o número 19, mas o Ivan que o senhor procura mora na casa 17, do outro lado do pátio. Lá a numeração dos apartamentos é igual." Os ombros do homem caíram e os crisântemos em sua mão inclinaram-se levemente, como se compartilhassem de sua decepção. "Que azar", murmurou ele. "Prometi levar um remédio para ele, e já está anoitecendo." Havia algo tão genuíno em seu desamparo que Inês sentiu um aperto no peito. Quantas vezes naquele dia ela ouvirá reclamações agressivas? Mas era raro ver alguém tão simplesmente perdido. "Me chamo Nicolau", apresentou-se ele de repente, como se pedisse desculpas pelo incômodo. "Nicolau Stepanovich." "Inês Mikhailona", respondeu ela, surpresa com o tom formal de sua própria voz. Nicolau reposicionou a sacola e os crisântemos, notando o olhar de Inês sobre as flores. "Uma variedade especial", disse ele com um orgulho discreto. "Procurei por uma semana. O Ivan adora flores, principalmente crisântemos. Antes, quando a saúde permitia, ele mesmo cultivava." Inês não resistiu e tocou uma pétala dourada, macia como veludo. "Flores de verdade. Não essas imitações de plástico que vendem por aí." Sua voz ganhou um tom nostálgico. "Assim como as que tinham nos canteiros da fábrica onde meu pai trabalhou. Lembro-me delas." Nicolau levantou as sobrancelhas, surpreso. "A senhora também se lembra dos canteiros da fábrica? Pensei que só velhos como eu ainda falassem disso. Meu pai passou 30 anos no setor de estamparia da metalúrgica. Eu cresci lá participando das festinhas no clube dos funcionários", confessou Inês, sem saber por que estava compartilhando aquilo. "Por 5 anos trabalhei na contabilidade da fábrica até." Ela calou-se. Não era hora de falar sobre o divórcio doloroso, o fechamento da empresa, a necessidade de se reinventar. Algumas histórias não cabiam em um encontro casual nas escadas. "Vou acompanhar o senhor até a casa 17, ofereceu ela, surpreendendo a si mesma com a iniciativa. "Já está escurecendo, e o senhor pode se perder." Nos olhos de Nicolau brilhou algo entre gratidão e espanto, como se não estivesse acostumado a que estranhos lhe estendessem a mão sem interesse.
Não queria incomodá-la, começou a recusar, mas Inês já abria a porta de seu apartamento. Espere só um instante. Vou deixar a bolsa e pegar um cachecol mais quente. Na entrada deu uma olhada rápida no espelho, um rosto cansado, mas os olhos, estranhamente, pareciam mais vivos do que de costume. Quando foi a última vez que fizera algo por impulso? Fazia tanto tempo. Desde que Valentim a deixará, a sua vida se resumir a um ciclo fechar. Trabalho, casa, filha. Ao sair, encontrou Nicolau examinando as plantas que ela cultivava no peitoril da janela da escada. São suas? Perguntou ele, apontando para a violeta, a sampolha e uma pequena orquídea. Sim, respondeu Inês, sem esconder o orgulho. Isto aqui é só uma amostra. Em casa, é uma verdadeira selva. Nicolau tocou delicadamente uma folha da sampolha. A senhora cuida delas como se fossem filhos pequenos, comentou sem ironia, com uma compreensão que a pegou de surpresa. Dá para ver pelo jeito que estão. Inês corou. Não estava acostumada a que alguém entendesse tão facilmente sua paixão. Desceram juntos e ela percebeu com certo espanto como era natural caminhar ao lado daquele desconhecido. Ele irradiava uma calma rara nos dias de hoje, uma tranquilidade que parecia fora de moda. Ao saírem para o pátio, um vento cortante os fez estremecer. Nicolau, sem pensar, posicionou-se de modo a protegê-la das rajadas. O gesto foi tão instintivo que parecia que se conheciam há anos. A senhora disse que seu pai trabalhava na metalúrgica? Perguntou ele enquanto atravessavam o espaço aberto. Em qual setor? Quinto setor de estamparia. Nicolau Ivanovich Rojdestvenski. Muitos o conheciam. Nicolau parou de repente. Rojdestvenski? Alto, com uma pinta acima da sobrancelha? Inês assentiu, surpresa. Claro que me lembro dele. Animou-se Nicolau. Eu trabalhava na manutenção. Sempre nos chamavam lá quando chegava equipamento novo. Seu pai dizia, sem pressa, Stepanovich, meça 7 vezes antes de cortar. Para não ter que consertar depois, completou Inês, sorrindo. Era a frase que ele mais repetia. Trocaram um olhar cheio de reconhecimento mútuo, como se tivessem encontrado, em um estranho, um pedaço esquecido de seu próprio passado. A fábrica fechou em 2008, murmurou Nicolau. Depois disso, ainda trabalhei em outras 3, até o coração não aguentar mais. Eu saí em 2007, disse Inês, pouco antes do fechamento. Na época meu marido insistiu para que eu fosse para um banco. O salário era melhor. Não mencionou que 6 anos depois aquele mesmo marido a deixará por uma colega de trabalho mais jovem. Algumas feridas não precisavam ser reabertas em um primeiro encontro. Ali está a casa 17, apontou ela. Apartamento 46, terceiro andar, primeira porta à direita. Nicolau assentiu, mas não se apressou em se despedir. Muito obrigado, Inês Micailona. A senhora me salvou. Não foi nada demais, disse ela, constrangida. Não é nada demais, não, discordou Nicolau, balançando a cabeça. Hoje em dia, é raro alguém ajudar um desconhecido sem esperar nada em troca. Inês queria argumentar, mas percebeu que ele tinha razão. Num mundo onde cada um olha só para si, até um pequeno gesto de bondade parece um milagre. Dê lembranças ao Ivan Sergeyevich, despediu-se ela, em vez de discutir. Dê lembranças ao Ivan Sergeyevich, repetiu Inês, como se a frase pudesse encobrir o súbito calor que subia por seu rosto. Diga que a vizinha do prédio 19 manda lembranças. Nicolau assentiu, com um sorriso que parecia genuíno demais para ser apenas cortesia. Claro que direi. E quem sabe não nos vemos de novo. Passo com frequência para visitar o Ivan Sergeyevich. O coração de Inês deu um pequeno salto. Ela sentiu os dedos formigarem ao ajustar a bolsa no ombro, como se precisassem ocupar as mãos para disfarçar o nervosismo. Se passar por aqui, pode subir. Quarto andar, apartamento 47. Já se afastando, ouviu atrás de si. Suas flores são lindas, Inês Micailona. Assim como a senhora. Ela não se virou. Apenas sorriu para o colarinho levantado do casaco, enquanto o vento outonal mordiscava suas bochechas. 48 anos não eram idade para cumprimentos, ou pelo menos era o que ela repetia a si mesma havia uma década. Mas aquele tão simples e inesperado, aqueceu algo dentro dela que há muito dormia. Ao voltar para seu prédio, percebeu que os passos estavam mais leves, como se o cansaço do dia tivesse ficado para trás, abandonado na calçada junto com a neve derretida. Uma confusão de endereços, pensou. Ou seria? Sacudiu a cabeça, afastando a ideia. Coincidências não tinham significado. Mas lá no fundo, uma pequena chama teimava em arder. E se não fosse? O outubro desbotava em novembro. As geadas matinais vestiam as poças com uma crosta de gelo que estalava sob os pés dos raros transeuntes.
Nesses dias as pessoas apressavam os passos, ansiosas pelo abrigo do lar. Inês voltava do mercado com sacolas pesadas. O hábito de comprar mantimentos para a semana ainda persistia desde os tempos difíceis após o divórcio, quando avistou uma silhueta familiar junto ao seu prédio. Nicolau balançava-se de um pé para o outro, como se hesitasse em entrar. Ao vê-la, seu rosto se iluminou. Inês Mikhailovna, estava passando por aqui. Sua voz tinha um tom de desculpa, como se precisasse justificar a presença. Visitei o Ivan Sergeyevich, levei uns remédios para ele. Ela não pôde evitar um sorriso. Nas mãos dele, uma pequena caixa amarrada com barbante balançava levemente. Boa noite, Nicolau Stepanovich. Como está o Ivan Sergeyevich? Firme como sempre, respondeu ele com um brilho nos olhos. Diz que já viu piores na guerra. E mandou lembranças. Ah, e contei como a senhora me salvou naquele dia. Inês notou como seu olhar se deteve nas sacolas que ela carregava, cheias até a borda. Antes que pudesse protestar, Nicolau já as tomava de suas mãos com naturalidade. Deixe-me ajudar. O prédio estava escuro. As lâmpadas do primeiro e do segundo andar haviam queimado novamente, mergulhando a escadaria em sombras. Inês subia com cuidado, os dedos apertando a grade enferrujada. No terceiro andar, uma luz se acendeu de repente, cegando-os por um instante. Junto à sua porta, como uma sentinela, estava Albina Petrovna Koshina, a ministra não oficial das fofocas do prédio. Inosha, boa noite, cantou a mulher, com um sorriso que não chegava aos olhos miúdos e curiosos. E quem é este cavalheiro? Inês sentiu o rosto queimar. Nicolau Stepanovich, amigo do Ivan Sergeyevich, do prédio 17, apresentou ela secamente. Que prazer! Albina Petrovna se derreteu em falsidade. Pensei que fosse um visitante seu, querida. Faz tanto tempo que não vejo homens por aqui que já nem me lembrava como era. A ironia doía justamente por vir envolta em mel. Inês apertou os lábios. Boa noite, Albina Petrovna. Já se afastando, ouviu a mulher gritar às suas costas. Moço, você não poderia trocar essas lâmpadas queimadas? Está escuro que nem boca de lobo aqui. No quarto andar, Inês tremia ao procurar as chaves. Não era o frio. Não ligue-a, murmurou sem olhá-lo. A Albina Petrovna é só uma solitária. Para sua surpresa, Nicolau respondeu com uma suavidade que a pegou desprevenida. A vida não foi fácil com ela, pelo jeito. Às vezes as pessoas só querem um pouco de atenção. Inês o encarou surpresa. Poucos homens, poucos seres humanos, teriam essa percepção. Eu ia convidá-lo para um chá, gaguejou ela, de repente constrangida. Mas, outra hora, interrompeu Nicolau, compreensivo. Só vou deixar suas compras aqui dentro. O problema era que a fechadura, sempre teimosa, decidiu naquele momento se rebelar de vez. A chave girava, mas a tranca não cedia. Nicolau observou por um instante, então afastou Inês com delicadeza. Permita, tenho experiência nisso. Com um movimento preciso, um leve empurrão para cima enquanto virava a chave, o mecanismo cedeu. Você é mágico. Escapou de Inês, sincera. Só um ajustador com anos de prática, riu ele. Quer que eu conserte direito? Tenho ferramentas no carro. E assim, sem mais nem menos, Nicolau Stepanovich cruzou a soleira de sua casa. Enquanto ele se ocupava da fechadura, Inês correu os olhos pela sala, como se visse o apartamento pela primeira vez. Quando foi a última vez que um homem esteve aqui? Ah, sim, o técnico da máquina de lavar, há um ano. Uma eternidade. Entre e convidou finalmente quando o serviço estava feito. Vou fazer chá. Nicolau hesitou antes de passar, como se medisse o peso daquele gesto. Seus olhos, porém, foram direto para o parapeito da janela, tomados por um mar de vasos. Nossa, murmurou genuinamente impressionado. A senhora não exagerou quando falou em selva. Inês riu, envergonhada. É meu vício. Às vezes acho que exagero. De jeito nenhum, protestou ele. É lindo. Minha Nádia também adorava flores, especialmente violetas. Foi a primeira vez que mencionou a esposa. Inês não perguntou mais. Se quisesse contar, ele o faria. Na cozinha, ela acendeu apenas o abajur amarelo sobre a mesa, velho hábito de economizar energia. Nicolau se acomodou na cadeira de madeira, observando os detalhes, as toalhas bordadas, os vasinhos de temperos na janela, o cheiro de pão caseiro que ainda pairava no ar. Há quanto tempo conhece o Ivan Sergeyevich? Perguntou ela, enquanto enchia o bule. Uns 30 anos, acho. Trabalhávamos juntos na fábrica Queiroz. Ele se aposentou antes de mim, mas nunca perdemos contato. Seu olhar percorreu a cozinha arrumada como se lesse uma história ali. Era como um pai para mim. Ainda é. Inês serviu o chá, acompanhado de uma travessa com biscoitos que guardava para visitas. Que ironia, pensou.
É bom ter amigos assim, comentou. Os meus, depois do divórcio, a maioria sumiu. Não mencionou as ex-colegas que tomaram partido do marido, nem os antigos companheiros de trabalho que cortaram laços quando ela deixou o banco. Algumas coisas doíam demais para serem ditas em voz alta. Eles conversaram até tarde. Sobre a fábrica, sobre os tempos em que a cidade ainda tinha alma, sobre como as máquinas, aquelas que Nicolau ressuscitava, pareciam ter personalidade própria. Quando o relógio da sala bateu 10 vezes, ele se levantou sobressaltado. Me alonguei demais, Inês Micailona. Já é hora de ir. Na porta, como se lembrasse de algo, tirou do bolso a pequena caixa que trouxera. Quase esqueci. O Ivan Sergeyevich mandou isto para a senhora. Um adubo especial para violetas. Ele tinha uma conhecida no jardim botânico que sabia desses segredos. Inês segurou o embrulho, sem saber o que dizer. Não precisava. Bobagem, descartou Nicolau. Passo aqui novamente esses dias para ver se a fechadura está firme. Depois que ele se foi, Inês ficou muito tempo à janela, observando sua figura se afastar em direção ao velho Volga. Algo quente se espalhava em seu peito, uma sensação esquecida, alguém se importa. Simplesmente assim. Nas 2 semanas seguintes, Nicolau aparecia por acaso quase todas as noites. Ora ajudava com as compras, ora consertava a torneira que pingava, ora trazia um raro broto de violeta, conseguida com uma florista conhecida. Quando Inês visitou Ivan Sergeyevich com um bolo caseiro, a primeira vez em anos que assava algo que não fosse por obrigação, o velho a recebeu com um sorriso malicioso. Esse meu Stepanovich andando mais alegre ultimamente. Você, minha cara, Ina Micailona, você tem um dom com as flores, disse Ivan Sergeyevich, balançando a cabeça com admiração. Fala de cada detalhe que a gente fica ouvindo como criança. Inês corou, mas o velho apenas piscou, malicioso. Bom homem esse meu Stepanovich. Trabalhador, de confiança. Numa daquelas noites, depois que Nicolau consertou o fogão, a boca que não funcionava havia 6 meses, mas ela nunca arranjava tempo para chamar um técnico, eles voltaram a se sentar na cozinha, iluminados apenas pelo abajur amarelo. A penumbra aconchegante parecia dissolver as barreiras. Faz 3 anos que não tenho mais esperança, murmurou Nicolau, olhando para o fundo da xícara. Câncer. Tudo aconteceu rápido, em 6 meses se foi. Inês cobriu sua mão com a dela, sem dizer nada. Pensei que não ia aguentar. Andava pela casa à noite falando com ela. Vergonha de admitir, mas até pensei. Ele não terminou, mas ela entendeu. Não precisa ter vergonha, disse suave. A dor é diferente para cada um. A sua foi assim. E a sua? Nicolau levantou os olhos. Como você superou? Inês sorriu, amarga. Eu tinha Ania, minha filha. Por ela me segurei. E divórcio não é morte, embora às vezes pareça o fim de tudo. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Quando Valentim foi embora com uma colega mais nova, eu tinha 40 anos. Parecia que a vida tinha acabado. Tudo pelo que eu viverá a família lar, desmoronou. Mas depois ficou mais fácil. Entendi que podia decidir sozinha como viver. Foi uma espécie de libertação. Nicolau ouvia em silêncio, sem interrompê-la. Nós dois somos da mesma massa, Ina Micailona, disse por fim. Passamos pelo nosso, mas não endurecemos. Havia tanto calor em seus olhos que o peito dela se apertou. Fazia tempo que ninguém a olhava assim, com ternura e respeito ao mesmo tempo. Certa noite, enquanto Nicolau ajudava a transplantar o ficus que crescerá demais, a campainha tocou. Na porta estava Ana, esbelta, vestida com elegância, o rosto decidido. Mamãe, liguei, mas você não atendeu. Interrompeu-se ao ver Nicolau. Boa noite. Boa noite, levantou-se ele, tirando terra das mãos. Acho que é melhor eu ir. Não, apressou-se Inês. Ana, está é minha filha. Nicolau Stepanovich. Ela hesitou, um amigo. Ele estendeu a mão, constrangido, mas Ana fingiu não notar e passou direto para a cozinha. Mamãe, posso falar com você um minuto? Quando ficaram sozinhas, Ana virou-se bruscamente. Quem é esse? Nicolau Stepanovich, respondeu Inês, calma. Amigo do Ivan Sergeyevich, do prédio 17. Ex-operário, como eu. Nos conhecemos recentemente. Ana estreitou os olhos, desconfiada. E o que ele quer? Nada, Ania. Só conversamos. Ele me ajuda com os concertos, eu ofereço chá. Mamãe baixou a voz, você tem 47 anos. Não é uma menina ingênua. Um homem sozinho sempre quer algo de uma mulher sozinha. Inês sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação. Ana, você está passando dos limites. Eu não pergunto o que o Queril quer quando vem aqui. É diferente. Queril é meu marido. E esse? Quem é? De onde surgiu?
O que sabemos sobre ele? Inês ia responder quando a voz de Nicolau ecoou do corredor. Ina Mikhailona, vou indo. O ficus já está pronto. Regue-o amanhã de manhã. Até logo, Ana. A porta bateu. Bom, suspirou Ana aliviada. Talvez agora ele entenda a indireta. Inês olhava para a filha em silêncio. Quando sua pequena Ania tinha ficado tão dura, tão desconfiada? E por que lhe custava tanto admitir que a mãe pudesse despertar interesse em alguém? 2 minutos depois que Nicolau saiu, o telefone tocou. Alô, Ina Mikhailona? A voz dele soava insegura. Desculpe incomodá-la. Não queria deixá-la em uma situação difícil com sua filha, mas amanhã terei um tempo livre. Poderia ajudar com aquela prateleira de que falamos. Inês sorriu, sentindo o peso da conversa desagradável se dissipar. Claro, Kolya, chamou assim pela primeira vez. Venha, farei uma torta. No fundo do apartamento, ouviu-se o suspiro pesado de Ana, mas Inês decidiu ignorar. Afinal, merecia uma segunda chance e pretendia aproveitá-la. Novembro chegou surpreendentemente ameno. O outono dourado se prolongava, como se quisesse dar às pessoas mais tempo para saborear os últimos dias quentes antes do inverno longo. Inês pegava-se olhando mais pela janela, à procura de uma silhueta familiar no pátio, e à noite prestava atenção aos passos na escada, torcendo para que fossem os de Nicolau. No domingo anterior, saíram juntos pela primeira vez para o parque da cidade. Caminhavam sem pressa pelas alamedas cobertas de folhas, e ele contava como, menino, vinha ali com o pai aos bailes de verão. Aqui ficava um palco em forma de concha, apontava para um espaço vazio. A banda tocava aos fins de semana. Meu pai me colocava nos ombros para eu ver os trompetistas. Eu vinha como pioneira, sorriu Inês. Em 69, nos levaram para um mutirão. Plantei essas próprias tilhas. Pararam diante das árvores robustas, levantando a cabeça para as copas. Meio século se passou, murmurou Nicolau. Pensar que elas ainda estão aqui. Havia algo de triste em sua voz, como se invejasse aquelas tilhas, sua longevidade. Inês sentiu vontade de pegar sua mão e não resistiu ao impulso. A palma dele era quente e áspera, com calosidades na base dos dedos, mãos de quem trabalhou a vida toda. Sabe, Ina, apertou levemente seus dedos. Desde que a Nada morreu, é a primeira vez que me sinto vivo. Depois que ele passeio, algo mudou entre eles. Nicolau passou a aparecer com mais frequência, às vezes ficava para o almoço ou jantar. Certa vez, enquanto ajudava a trocar as cortinas pesadas, confessou: cozinhar, para dizer a verdade, não é meu forte. Desde o exército, só sei fazer ovos mexidos. A Nada é que mandava na cozinha. Eu gosto de cozinhar, respondeu Inês. Só não tenho ânimo de fazer só para mim. Assim, 2 ou 3 vezes por semana passaram a dividir as refeições. Ela estendia a toalha de renda, tirava do armário os pratos antigos com pintinhas azuis de malmiqueres nas bordas. Nicolau trazia potes de cogumelos em conserva que ele mesmo fazia ou maçãs de molho que ganhava de Ivan Sergeyevich. À noite consertava o que estivesse quebrado, reforçou a perna bamboleante da mesa da cozinha, trocou as arruelas das torneiras, arrumou o abajur que não funcionava havia anos. Suas mãos eram de fato de ouro. Qualquer defeito cedia à sua tranquilidade segura. Você deveria abrir uma oficina, comentou Inês certa vez, observando como manuseava a furadeira com destreza para instalar uma prateleira para sua coleção de cactos. Nicolau balançou a cabeça. Poderia antes. Mas a saúde já não é a mesma. Algo grave? Perguntou ela, cautelosa. Ele congelou por um instante, depois deu de ombros. Não. É a idade. Com 52, não se corre como aos 20. Inês percebeu que havia algo não dito, mas decidiu não insistir. Cada um tinha suas dores, seus segredos. Se quisesse contar, contaria. Numa dessas noites, quando voltavam da mercearia do bairro, Nicolau parou de repente na porta do prédio. Ina Mikhailona começou formal, depois se atrapalhou. Ina, eu queria. Ela estava diante dele, sob a luz amarela do poste baixa com uma mecha solta escapando debaixo do chapéu, sacudida pelo vento. Tão caseira, tão familiar, como se o conhecesse há uma vida. Nicolau afastou com cuidado a mecha rebelde atrás da orelha dela e ficou imóvel, como se assustado com sua própria ousadia. Ina levantou os olhos para ele, e neles se refletiam as estrelas e a luz do poste. Não se afastou, não desviou o olhar. Então, devagar, temendo romper aquele momento, ele se inclinou em sua direção. Seus lábios se encontraram inseguros, tímidos como adolescentes no primeiro encontro. O beijo durou apenas um instante, mas quando se separaram, ambos sabiam que uma linha invisível havia sido cruzada. Não eram mais apenas vizinhos, nem simples conhecidos. Eram um casal. Vamos subir,
disse Ina em voz baixa. Está frio aqui fora. No dia seguinte, Nicolau lhe trouxe uma violeta, não uma comum, mas de uma variedade especial, pétalas aveludadas em um roxo escuro profundo, com uma borda delicada em tom de limão claro. 3 semanas procurando, confessou ele. A florista do mercado disse que só uma senhora em Zarexi as cultiva. Corri a cidade inteira atrás dela, mas valeu a pena, não valeu? Ina colocou o vasinho com cuidado no lugar mais ensolarado da janela. Que beleza, murmurou. Olha como ela se sustenta, como uma rainha. Nicolau sorriu, mas não olhava para a flor, olhava para ela. Toda donzela. Ina corou com um elogio, mas no fundo sentia uma alegria estranha, quase esquecida. Na sua idade, receber flores, ouvir palavras gentis, sentir borboletas no estômago antes de um encontro. Era como folhear uma página da vida que julgara já virada para sempre. À noite, enquanto tomavam chá na cozinha, Nicolau perguntou de repente sério. Eu aqui fiquei pensando. Não estou atrapalhando você? Pela primeira vez, tratou-a por tu. A filha dela tinha razão em se preocupar. Um homem não tão jovem de repente frequenta a casa da mãe. Ina balançou a cabeça. Ana se preocupa não só por preocupar. Ela é assim desde pequena, desconfia de todo mundo. No banco onde trabalha deve ver cada coisa. E você não desconfia? Perguntou Nicolau baixinho. Ela olhou nos olhos dele. Não, não desconfio. Ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela com a sua. Obrigado. O trovão veio no sábado. Ina preparava uma torta de repolho, o prato favorito de Nicolau desde a infância. Haviam combinado de jantar juntos e assistir ao Maratona de Outono, filme que ambos adoravam. Quando a campainha tocou, Ina, enxugando as mãos no avental, foi atender. Na porta, Ana com uma bolsa grande. Mãe, liguei 3 vezes. O que houve com o telefone? A Aneca, Ina se confundiu. Devem ter colocado no silencioso sem querer. Posso entrar? Ana passou resoluta pela entrada, notando ao passar a mesa posta para 2 na sala. Tem visita? Ina ia responder, mas Nicolau saiu da cozinha com um pano de prato nas mãos. Inoxa, a torta já. Ele parou ao ver Ana. Boa noite, cumprimentou seco. Um silêncio pesado pairou no ar. Mãe, posso falar com você 1 minuto? Ana disse entre dentes e sem esperar resposta puxou Ina para o quarto. Fecharam a porta. Ana virou-se para a mãe, os olhos faiscando. O que está acontecendo? Ele já mora aqui? Ah, o que você está dizendo? Ina se indignou. Cá só veio ajudar. Íamos jantar e ver um filme. Jantar? Filme? Ana levantou as mãos. Mãe, você enlouqueceu? Não conhece esse homem. De onde ele surgiu? O que ele quer? Eu conheço, respondeu Ina, calma mas firme. Ele é uma boa pessoa. Todos são bons até conseguirem o que querem, Ana quase gritou. Com certeza está à procura de um lugar para se acomodar. Homens assim sempre têm problemas, ou bebem, ou são jogadores, ou vivem às custas das mulheres. Ina elevou a voz. Pare com isso agora mesmo. Você está sendo grosseira. Eu estou sendo grosseira? Ana quase engasgou de indignação. E você? Já pensou na sua reputação? No que as pessoas vão dizer? A tia Vera me contou tudo. A Albina Petrovna ligou para ela. O prédio inteiro já está falando. Ina empalideceu. Então você e tia Vera discutem minha vida pessoal com a Albina Petrovna. Maravilhoso. De repente sentiu uma tristeza infinita. A filha, a pessoa com quem dividira uma vida inteira, não queria que ela fosse feliz. Temia que a mãe voltasse a ser uma mulher, e não apenas a funcionária da família. Disse Ina, cansada. Tenho 47 anos. Decido sozinha como vivo e com quem. Eu te criei, te dei estudo, ajudei nos primeiros meses com Michenka. Agora me deixe viver minha vida. Mãe, chega. A conversa acabou. Ana cortou. Vou sair agora e chamar-o. Nicolau. Vamos jantar em 3. Se quiser ficar, fique. Se não, a porta está ali. Ina saiu do quarto com a coluna ereta e a cabeça erguida. O corredor estava vazio. No cabide não havia o casaco de Nicolau. Ele tinha ido embora. Sobre a mesa da entrada, uma nota escrita com letra grande e legível. Desculpe pelo incômodo. Ligue quando puder. N. Ina sentiu um nó na garganta. Ana observava da porta do quarto, com um misto de triunfo e pena nos olhos. Bom, foi embora, disse a filha. Não parece muito empenhado em lutar por você. Ele não foi embora, respondeu Ina serena. Só nos deu espaço para conversar a sós. Isso se chama tato. A noite estava arruinada. Jantaram as duas, falando de tudo, menos de Nicolau. Ana contou sobre o trabalho, sobre o pequeno Misha, sobre os planos de férias. Ina ouvia, assentia, mas os pensamentos estavam longe.
Quando a filha finalmente se preparou para ir, comentou de passagem: aliás, encontrei um curso de pilates para mulheres acima de 40. Que tal experimentar? Dizem que a instrutora é ótima, e faz bem à saúde. Ina entendeu o subtexto não dito. Arrume amigas, cuide da saúde, deixe os homens em paz. Obrigada, foi tudo que respondeu. Vou pensar. Depois que a filha saiu, Ina ficou muito tempo sentada ao lado do telefone, sem coragem de ligar para Nicolau. O relógio marcava quase meia-noite, tarde demais para uma chamada. Adiou a decisão para o dia seguinte. De manhã, ao acordar, a primeira coisa que viu foi um casaco masculino sobre a cadeira ao lado da cama. Nicolau o esquecera na pressa da noite anterior. Ina pegou a peça, pressionou-a contra o rosto. Cheirava-a de cola, um chipre e um leve traço de tabaco. Um cheiro familiar bom. Ao levar o casaco para o corredor, sentiu algo no bolso interno. Sem pensar muito, enfiou a mão e retirou um papel dobrado em 4. Era uma receita médica. Seus olhos percorreram rapidamente os nomes dos remédios, medicamentos cardíacos potentes. No canto, o carimbo do setor de cardiologia do hospital regional e à mão, uma anotação em vermelho: urgente. Abaixo, uma solicitação de exames com uma longa lista de procedimentos. Ina não era médica, mas entendia o suficiente para saber que aquilo não era rotina para uma simples arritmia ou um sopro leve. Sentou-se devagar na cama, ainda segurando o papel. Era por isso que ele falara daquele jeito sobre a saúde. Por isso se aposentara tão cedo, aos 52 anos. Nicolau estava gravemente doente. Talvez muito gravemente. As ideias se embaralhavam. Ela mal começara a permitir-se acreditar que a felicidade era possível. E eis que ela chegava com um gosto amargo, misturado ao medo da perda. O telefone tocou. Na tela, o nome de Nicolau. Ina respirou fundo e atendeu. Alô, Ina. Bom dia, a voz dele soava animada, mas com um leve rouco. Como está? Ontem conversou com a filha. Conversamos, respondeu ela, mecânica, os olhos ainda fixos a receita ainda apertada em sua mão. Cá, a sua jaqueta ficou aqui? Perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Ah, é? Ele pareceu surpreso. Nem tinha notado. Não se preocupe, pego depois. Ina reuniu coragem. Cá, encontrei um receituário no bolso por acaso. Do outro lado da linha, um silêncio pesado se instalou. Cá? Não resistiu. Estou aqui, a voz dele soou abafada, como se viesse de muito longe. Desculpe não ter falado. Não queria sobrecarregá-la com meus problemas. É sério? Perguntou direto, sem rodeios. Outra pausa. Sério? Finalmente respondeu. Mas não é fatal. Pelo menos, por enquanto. Ina fechou os olhos. Os pensamentos giravam em turbilhão. De um lado, o medo. Ela já conhecia bem a dor da perda quando os pais se foram. Conseguiria suportar de novo? Do outro, uma certeza incômoda. Se virasse as costas para ele agora por causa da doença, que tipo de pessoa seria? Ina? A voz de Nicolau, preocupada, a chamou de volta. Está aí? Venha hoje, disse, firme. A torta de repolho ainda está inteira, e o filme espera. Certo. Havia desconfiança e um fio de esperança em sua voz. Certo, repetiu ela, percebendo que sorria. E cá, precisamos conversar sobre tudo. Com sinceridade. Desligou o telefone e ficou sentada na cama por muito tempo, apertando a jaqueta dele contra o peito. Lá fora, o dia de novembro começava a despontar. O sol incerto furava as nuvens, jogando reflexos pálidos no chão. A vida seguia com suas alegrias e dores, subidas e quedas. E de repente, Ina entendeu que não tinha mais medo. O que quer que o futuro trouxesse, ela o enfrentaria de olhos abertos, porque a vida era curta demais para ser gasto com medo. Dezembro chegou, envolvendo a cidade em um manto macio de neve. Ina estava à janela, observando os flocos grandes dançarem sob a luz dos postes. Noites como aquela faziam a solidão doer mais, ou ao contrário, a presença de alguém se tornar quase tangível. Depois daquela conversa sobre o receituário, Nicolau ficará um pouco distante. Aparecia menos, como se lhe desse tempo para recuar. Mas Ina já havia decidido. Naquela noite convidou-o para chá com uma determinação quietas. Era a hora de colocar todos os pontos nos is. Quando a campainha tocou, ela ajustou os cabelos e respirou fundo. Entre sorriu, abrindo a porta. Fiz uma torta. Nicolau cruzou a soleira, sacudindo a neve dos ombros. Estava mais pálido que o habitual, com olheiras fundas sob os olhos. Está frio, comentou, como que se desculpando. Com esse tempo, para quem tem problemas no coração, não é brincadeira. Foi a primeira vez que mencionou a própria saúde sem que ela perguntasse. Ina tomou sua mão com cuidado e o guiou até a cozinha,
onde a mesa estava posta e a luz quente da luminária de cabeceira criava um círculo íntimo. Sente-se. O chá está pronto. Bebiam em silêncio, trocando olhares furtivos. Até que ela finalmente se decidiu. Cá, precisamos conversar. Ele afastou a xícara e a encarou sério. Eu sei. Desculpe não ter falado logo sobre o coração. Não queria te sobrecarregar. Agora eu sei, disse ela suave. E quero saber toda a verdade. O quanto é sério? Nicolau esfregou a têmpora, um gesto que ela já reconhecia, fazia isso quando algo perturbava. Depois da morte da Nádia, começou hesitante. Os médicos falam em cardiomiopatia complicada por arritmia. Em miúdos, o coração se desgasta mais rápido do que deveria. Ina sentiu a boca secar. E o prognóstico? Ele deu de ombros, numa tentativa forçada de descontração. Como na piada, não é animador, mas também não é fatal. Se me cuidar, tomar os remédios, ainda durarei um pouco. Fez uma pausa. Quem sabe? Ela cobriu a mão dele com a sua. Cá, quero que saiba, isso não muda nada entre nós. Ele levantou os olhos, surpreso. Ina, você não entende. Não quero ser um peso. Você é jovem, bonita, engasgou. E eu, tenho pela frente incertezas. Talvez invalidez, hospitais. Não é vida para ninguém. Eu entendo tudo, afirmou firme. E aceito. Nicolau balançou a cabeça. Pense bem. Por que se amarrar a um homem doente? Pode encontrar alguém saudável sem problemas. Não decida por mim, cortou ela com uma firmeza que a surpreendeu. Tenho o direito de escolher com quem quero estar. E escolho você com seus problemas, remédios e hospitais. Ele a olhou por longo tempo, como se a visse pela primeira vez. Depois, baixinho. Não quero ser um fardo, mas também não quero passar o tempo que me resta sozinho. É egoísta, não é? Não, apertou sua mão. É humano. Os olhos dele brilharam pela primeira vez, ela ouviu as lágrimas. Sabe, disse, contendo a emoção, acabei de perceber que tive sorte 2 vezes na vida. A primeira com a Nádia. A segunda com você. Aquela noite mudou tudo. Falaram até tarde, tecendo planos cautelosos para o futuro. Ina sabia que não seria fácil, mas não havia dúvidas. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente necessária. No entanto, a felicidade raramente vem sem nuvens. Alguns dias depois, descendo a escada, ouviu vozes no térreo. Albina Petrovna conversava com Vera Stepanovna, a carteira. Imagina só, se meteu com um doente crônico, dizia Albina em voz baixa, mas suficiente para ser ouvida. Minha sobrinha trabalha na policlínica, diz que ele é cliente frequente. O coração dele não presta para nada. Não me diga, exclamou a carteira. E o que ela viu nele? O que ver? Bufou Albina. Apartamento de 2 quartos, aposentadoria por invalidez. E a nossa Inca não é mais tão nova. Aproveita enquanto dá. Ina congelou nos degraus, sentindo o rosto queimar. Teve vontade de descer e dizer tudo o que pensava daquelas fofoqueiras, mas se conteve. A dignidade era a melhor resposta para a mesquinharia. No trabalho, os olhares e cochichos também começaram. Certa vez, sem querer, ouviu uma conversa na contabilidade. Nunca imaginei que ela fosse capaz de uma coisa dessas. Na idade dela, se envolver com um inválido. Eu ouvi dizer que ele tem dinheiro. Alguma herança. Não parece, mas quem sabe? Coitada, deve estar desesperada. Ina bateu uma pasta na mesa com força. O diálogo cessou na hora. Sabia que fofocas eram parte inevitável da vida em pequenos grupos, mas isso não tornava menos doloroso. O golpe mais duro veio de Ana. Ela ligou no meio do expediente à voz seca e formal. Mamãe, sei tudo sobre a doença desse seu amigo. Não bastaram os problemas com o papai? Agora ainda arruma um doente para si? Ana, respondeu Ina, cansada. Nicolau é uma boa pessoa. Sim, tem problemas de saúde, mas isso não o torna ruim. Acorde, mamãe. O tom da filha era cortante. Quer virar cuidadora? Trocar fraldas? Carregá-lo de hospital em hospital? Se for preciso, sim, afirmou sem titubear. Então não espere que venhamos com frequência, cortou Ana. Não quero que o Michenka veja isso. E não quero que você gaste com o estranho o tempo que poderia dedicar ao seu neto. Ina sentiu um nó na garganta. Ele não é estranho, Ana. Não para mim. Se não parar com essa loucura, vai se arrepender. A filha desligou. O telefone caiu em suas mãos. A própria filha a chantageava com o neto, a pessoa mais preciosa de sua vida. Isso doía mais que tudo. À noite, sentada à janela, observava a neve cair quando o telefone tocou. Era Ivan Sergeyevich. Inocha, olá, a voz anciana chiou no aparelho. Não poderia vir até aqui? Preciso conversar. Ina surpreendeu-se, mas aceitou.
Meia hora depois, já estava na pequena, porém impecavelmente arrumada apartamento do veterano. Ina tomava um gole do chá forte da antiga xícara de porcelana enquanto Ivan Sergeyevich começava, sem preâmbulos. Eu sei de tudo, disse o velho, com voz firme. Stepanovich me contou sobre o seu coração, sobre sua filha e sobre essas fofocas nojentas. Ina tentou dizer algo, mas um gesto do velho a interrompeu. Espere, deixe o velho falar. Vi muita coisa nesta vida. E vou lhe dizer uma coisa, a felicidade não é questão de duração, mas de profundidade. Entende? Ela sentiu, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Minha Anushka partiu em 41, continuou o velho, olhando para além dela como se visse o passado. Éramos jovens, mal tivemos tempo de nos casar. Ela foi para a frente como enfermeira, eu para a infantaria. Prometeu esperar. Ele suspirou fundo. Em 42, perto de Hell, bombardearam um trem sanitário. Não encontraram ninguém. Tudo virou cinzas. Ina permaneceu em silêncio, temendo quebrar a confissão do velho. E eu sobrevivi. Sabe o que foi pior? Não as feridas, não a fome. Era o vazio dentro de mim. Vivi 10 anos sozinho, me afogando no trabalho. Até que conheci Masha. Viúva de guerra com um filho nos braços. Pequena, mas de um caráter, Ivan Sergeyevich sorriu com a lembrança. No começo me esquivei, o coração está ocupado, não quero trair a memória do primeiro amor. Ela me disse, Vânia, o coração é como uma casa. Tem muitos cômodos, cabe todo mundo. Tomou um gole de chá e olhou Ina nos olhos. Vivemos 37 anos juntos. Criamos o filho dela, tivemos mais 2. Foi uma boa vida, uma vida certa. E sabe o que entendi? Melhor um ano de amor verdadeiro do que 10 de vazio. Melhor viver plenamente com quem amamos do que existir sozinho, apegado a fantasmas e expectativas alheias. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ina. Obrigada, Ivan Sergeyevich, sussurrou. Não há de que, filha, sorriu o velho. O Stepanovich é um bom homem, teimoso, como todos os Berezin, mas se ama, é para sempre. Ao voltar para casa pela neve, Ina sentia uma estranha calma, como se a sabedoria do velho tivesse se transferido para ela, fortalecendo sua determinação. Em casa, uma surpresa a esperava, um pequeno embrulho no tapete com um bilhete, esteja em casa às 19 horas. Assinado apenas com um N. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Na porta Nikolai, incomumente formal com um terno antigo mas impecável. Entre, sorriu Ina. Que mistério é esse? Nikolai adentrou a sala e de repente ajoelhou-se. Em sua mão, um anel de ouro simples com um pequeno rubi no centro brilhou. Ina, sua voz tremia. Sei que não tenho o direito de pedir muito, mas, respirou fundo, quero propor que vivamos juntos. Não precisa ser casamento oficial, se não quiser. Só estar juntos, nos apoiar. Não posso prometer muitos anos, mas prometo amar você de todo o coração, enquanto ele bater. Ina o olhou sem palavras. Esse anel, era da Nádia, acrescentou Nikolai baixinho. Ela gostaria que ele trouxesse felicidade a alguém novamente. Não conheço ninguém que mereça mais do que você. Ina ajoelhou-se ao seu lado e o abraçou, encostando a face na dele. Sim, sussurrou. Sim, Kolya. Estarei sempre com você. Lá fora, os flocos de neve dançavam lentamente. Ao longe, ouvia-se música. Os vizinhos já se preparavam para o ano novo. A vida seguia apesar de tudo. E nessa vida havia espaço para o amor, frágil como um floco de neve e igualmente puro. Nikolai colocou o anel em seu dedo. Ficou bonito, murmurou Ina, admirando o desenho simples mas elegante. Ela era boa, a Nádia respondeu Nikolai. Você teria gostado dela. São parecidas, enxergam o bem nas pessoas. Ina se aninhou contra ele, sentindo os batimentos do seu coração. Talvez não o mais saudável, mas certamente o mais leal que já conhecera. Vamos dar conta, disse ela com convicção. Vamos dar conta, sim. E naquele momento, ela realmente acreditava. Apesar das fofocas do julgamento alheio, do medo do futuro, acreditava que tudo daria certo. Porque a felicidade, afinal, não era questão de duração. Era questão de profundidade. Janeiro chegou gelado, mas o apartamento de Ina estava quente. Do lado de fora a neve cintilava como cristal. Nas janelas, violetas floresciam, desafiando o inverno. A vida a dois começou de forma natural, quase cotidiana. Nikolai levou suas poucas coisas, deixando o apartamento para o filho, que raramente aparecia de outra cidade. Aqui tem mais luz para suas plantas, disse ele, simples, quando Ina perguntou se não sentia falta do antigo lar. E depois da Nádia tudo ficou diferente lá. Rapidamente se adaptaram à nova rotina. Café da manhã juntos, planos para o dia. À noite Nikolai consertava algum aparelho quebrado, enquanto Ina lia ou cuidava das plantas.
Nos domingos, replantavam as flores que cresciam demais. Nikolai segurava os caules com cuidado enquanto ela adicionava terra fresca. Trata-os como bebês, brincou Ina, observando seus movimentos delicados. Eles estão vivos, respondeu Nikolai sério. Como nós dois. Essa era toda a sua filosofia, atenção e cuidado com tudo que tinha vida. Em suas mãos, não só máquinas voltavam a funcionar, mas também plantas murchas, que pareciam se esticar em direção a ele, gratas pela dedicação. Certa vez, chegou em casa com uma pilha de tábuas e ferramentas. O que é isso? Perguntou Ina, surpresa. Prateleiras para suas flores no balcão, explicou. Na primavera plantaremos mais. Vai caber todo mundo. Trabalhou 3 noites seguidas, criando uma estrutura de vários níveis com sistema de drenagem. Ina o observava, maravilhada com a transformação em seu rosto enquanto trabalhava, como se os anos retrocedessem, revelando o jovem mestre cheio de força. Junto com Nikolai, veio também a preocupação com sua saúde. Ina estudava livros e revistas sobre alimentação para cardíacos, anotava receitas, experimentava ervas e temperos. Mais experimentos. Brincava Nikolai ao ver novos pratos na mesa. Não resmungue, respondia ela. Isso aqui é brócolis. Tem ácido fólico bom para o coração. De onde você tira tudo isso? Admirava-se ele. Aprendo, dizia Ina simplesmente. É importante que você esteja bem. E ele comia tudo, embora às vezes pedisse em segredo, um pedaço de arenque ou uma fatia de toucinho. Ina fazia vista grossa e às escondidas, permitia-lhe aqueles pequenos prazeres. Seus chás noturnos viraram um ritual. Sentados na cozinha, à luz da luminária, falavam de tudo, passado e futuro, livros e filmes, filhos e netos. Nikolai revelou-se um interlocutor surpreendente, com conhecimentos profundos em história e literatura. Como sabe tanto? Perguntava Ina. Você sempre trabalhou com máquinas. A biblioteca da fábrica tinha bons livros, explicava ele. E na juventude frequentei um círculo literário. Até escrevia poemas. Posso ler? Interessou-se ela. Ah não, afastou a ideia. Coisas de rapaz. Bobagens. Mas Ina via que ele gostava daquele interesse por um lado sua que poucos conheciam. A reconciliação com Ana aconteceu de forma inesperada e sem alarde. O telefonema de Ana chegou depois de 2 semanas de silêncio. A voz da filha, sempre firme, agora tremia levemente. Mamãe, o Mishenka está doente, com febre. Podemos ir aí? Lá em casa está frio, e você sempre sabe como cuidar dele melhor. Ina não hesitou. 1 hora depois, mãe e filho chegavam com o menino nos braços pálido quente, resmungando de desconforto. Enquanto Ina preparava chá de framboesa e compressas úmidas, Nikolai observava em silêncio, sem interferir. Foi quando Mishenka, entre um acesso de febre e outro, notou o estranho no canto da sala. E você, quem é? Perguntou, esfregando os olhos sonolentos. Este é Nikolai Stepanovich, respondeu Ina, secando as mãos no avental. Meu amigo, corrigiu Nikolai, piscando para o menino. Ou, se você preferir, o vovô Kolya. Mishenka aceitou a explicação com a naturalidade das crianças. Em poucos minutos, já contava ao vovô Kolya sobre seu robô quebrado, cujos braços haviam parado de mexer. Vamos dar uma olhada, disse Nikolai, e seus olhos brilharam com o mesmo entusiasmo de sempre ao enfrentar um desafio. Meia hora depois, o robô funcionava novamente. Nikolai não apenas consertou, explicou cada passo ao neto, deixando-o apertar parafusos e ajustar engrenagens. Mishenka olhava para ele com admiração, enquanto Ana, da porta da cozinha, observava a cena com uma expressão indescritível. À noite, quando o menino adormeceu e Nikolai saiu para comprar remédios, Ana sentou-se ao lado da mãe. Desculpe, mamãe, sussurrou, os olhos úmidos. Eu estava errada. Ina abraçou sem dizer nada. Não eram necessárias palavras. Elas sempre se entenderam assim. Eu só tinha medo que você se magoasse, confessou Ana, baixinho. Que sofresse. Eu sei, a Neca, respondeu Ina, acariciando os cabelos da filha. Mas sabe, com ele eu sou feliz. De verdade. Ana olhou para a mãe com atenção, como se a visse pela primeira vez em anos. Notei que você até canta outra vez, disse, sorrindo levemente. Quando rega as plantas como antigamente. Lembra? Ina riu, envergonhada. Daquele dia em diante, Ana e Mishenka passaram a visitar com frequência. O menino apegou-se ao vovô Kolya, que lhe fabricava brinquedos de madeira e contava histórias incríveis sobre como funcionavam máquinas e mecanismos. Até os vizinhos começaram a mudar. A primeira a ceder foi Albina Petrovna, quando seu velho rádio parou de funcionar de vez. Nikolai Stepanovich interceptou-o no corredor, com um tom entre súplica e orgulho. Dizem que o senhor é mestre em tudo.
Nikolai, claro, ajudou. A velhinha ficou tão comovida que assou um bolo de maçã em agradecimento. Sabe, Inosha disse, torcendo a ponta do avental, você é uma sortuda. Arranjou um homem assim. Mãos de ouro, coração de ouro. Ina apenas sorriu. O que responder a isso? Um mês antes, a mesma mulher a chamava de caçadora de velhinhos doentes. Pouco a pouco, Nikolai tornou-se o conselheiro não oficial do prédio. Pedia-se a ele desde consertar fechaduras até escolher uma máquina de lavar. E ele nunca recusava, encontrando naqueles pequenos serviços uma satisfação que há muito não sentia. As pessoas passaram a me tratar diferente, confessou a Ina certa noite. Antes, só cumprimentavam de passagem. Agora é como se eu voltasse a ser útil. Você sempre foi, respondeu ela, beijando sua face. Para mim, acima de tudo. Com a chegada da primavera, ambos haviam mudado visivelmente. Ina parecia rejuvenescida, os olhos brilhavam, os gestos ganharam leveza. Até cortou o cabelo de um jeito novo e comprou um chale colorido, algo que não fazia há décadas. Nikolai também se transformou. Os remédios em dia, a alimentação balanceada e, acima de tudo, a tranquilidade do coração fizeram sua magia. A pele recuperou a cor, a falta de ar diminuiu, e até a postura ficou mais ereta. O coração não é só um músculo, comentou certa vez a médica do posto, assinando uma receita. Também é um barômetro da alma. E a do senhor, Nikolai Stepanovich, está em plena harmonia. Em abril, quando os primeiros galantos desabrocharam e o ar cheirava a terra molhada, eles finalmente usaram as prateleiras do balcão. Passaram o dia inteiro mãe, filha e neto, transplantando vasos, preparando mudas e planejando o que cultivariam. À noite, exaustos mas felizes, sentaram-se entre os cachos de terra, tomando chá enquanto o céu ardia em tons de rosa e duro, como se um pintor generoso tivesse espalhado tinta sem economizar. Sempre achei, murmurou Nikolai, observando o pôr do sol, que a felicidade era coisa de jovem. Que na nossa idade só restava sobreviver, lembrando do passado. Ina cobriu sua mão com a sua. No dedo, o anel de rubi, que agora usava todos os dias, captava os últimos raios de luz. Descobrimos que é sobre sabedoria, disse suave. Sobre saber valorizar o que temos. Só chegamos tarde para a primeira metade da vida, completou ele, beijando sua palma. Mas não para o amor. Nesse momento, a cabeça de Albina Petrovna apareceu na janela ao lado. Ao vê-los, acenou e apontou para o peitoril, onde a violeta que Ina lhe dera florescia viçosa. Lá embaixo, uma carro parou diante do prédio. Ana e Michenka desceram, vinham quase todo final de semana, às vezes ficando para dormir. Vovó Kolya! Gritou o menino, avistando-os no balcão. Desenhei um tanque para vocês. Ina acenou de volta e virou-se para Nikolai. Eis aqui, disse baixinho. Nossa felicidade. A mais comum e a mais importante. Epílogo. A cerimônia foi marcada para julho, pequena, íntima, só para os mais próximos. Mas, de algum modo, a notícia se espalhou pelo prédio. Albina Petrovna pessoalmente bateu em cada porta coletando dinheiro para um presente. Que jovens noivos! Brincava Nikolai, constrangido. Na nossa idade. Vocês é que são jovens de espírito, retorquiu a vizinha, categórica. Então não discuta. No dia do casamento, Ivan Sergeyevich foi padrinho do noivo e Ana da noiva. Quando trocaram as alianças, muitos enxugavam lágrimas às escondidas. Declara-os marido e mulher. Anunciou a oficial, e a salinha explodiu em aplausos. No café próximo, onde foi servido o banquete modesto, compareceu quase todo o prédio. Até Mikhailishik, o encanador rabugento, apareceu de terno e com flores. A amor que vence tudo, brindou Ivan Sergeyevich, erguendo a taça. A Ina e ao Nikolai. Quando a festa terminava, Ana aproximou-se da mãe. Preciso confessar uma coisa, disse hesitando. Fui falar com o médico do Kolya. Quis saber como estava sua saúde. Ina segurou a respiração. Por quê? Queria ter certeza. Ana baixou os olhos. Enfim, o médico disse que em 6 meses aconteceu um milagre com ele. O coração se estabilizou, os exames melhoraram. Com os cuidados certos, ele pode viver muito mais. Os olhos de Ina ardiam. Por que não me contou antes? Temia dar azar, admitiu Ana. Mas agora que tudo é oficial. Parabéns, mamãe. Parece que você teve mais sorte do que eu com o Kirill. Sorriu, envergonhada, e abraçou a mãe com força. Mais tarde, quando os últimos convidados se foram, Ina contou a Nikolai sobre a conversa. Você sabia? Perguntou. Sobre a melhora. Ele assentiu. Desconfiava, mas não queria falar até ter certeza. Sabe o que o médico me disse? Repetiu as palavras que ouvirá em segredo. O senhor encontrou um motivo para viver, e não há remédio melhor para o coração.
Ina encostou-se nele, inspirando o cheiro familiar de sua colônia e sentindo o ritmo firme e forte do coração dele. Agora os dois temos um motivo para viver, sussurrou, como se as palavras fossem um segredo só deles. E parece que pela frente temos uma vida inteira. Uma vida inteira, repetiu Nikolai, como um eco que confirmava o mesmo desejo. E nós a merecemos. Do lado de fora, o dia de verão se desvanecia em tons dourados. Na varanda, as gerânios e petúnias floresciam exuberantes, enchendo o ar com um perfume doce e envolvente. Lá no pátio, crianças riam, um balanço rangia ao vento, e uma música distante se misturava a tudo aquilo. Era como se cada som, cada cheiro, cada risada se entrelaçassem em uma única melodia, a da vida, aquela que persiste apesar de tudo e oferece felicidade a quem sabe reconhecê-la. Felicidade que afinal não é um presente do acaso, mas algo que se constrói, que se merece. E eles, depois de tanto, finalmente a haviam encontrado.